Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada! Bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho o que está acontecendo no CT do Parque Gigante, porque hoje teve o primeiro contato de Paulo Pezzolano com seus comandados, o grupo principal do Inter, voltando às atividades. Agora, claro, né, muito mais focado na questão física, para depois avaliar a parte técnica e também a parte tática. Teve conversa também com o Pablo Fernandes, observação do Pezzolano em cima dos jovens da categoria de base e do grupo, um pouco, né, aquele grupo mais à margem, que vai disputar o Campeonato Gaúcho, pelo menos as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. Enfim, tem algum bastidor legal pra gente conversar nesse conteúdo aqui. Então, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, aí do lado tem um sininho. No sininho tu coloca em todas, porque daí estoura no teu celular aqui, seja um conteúdo em vídeo, seja um conteúdo em postagem de texto, tu sempre vai estar muito bem informado pelo e do Internacional, beleza? Olha só, 5 de janeiro, 8 horas da noite, primeiro intervenção da temporada 2026, tá? Glauco Pazza, Bolívar, Diego Brião, Alê Dornelles e muito pra gente repercutir do nosso Colorado. Começa agora nessa segunda-feira, meu amigo, e aí só para lá no final da temporada, e se Deus quiser, com alguma coisa boa para o Internacional. O Clube do Ernest tá rolando, tu sabe disso? Sorteios toda terça, quinta e sábado, e a gente tá com mais parceiros chegando, também vai ter anúncio aí de parceiro novo, vai ser muito bacana te ter entre os camaradas aqui, os parceiros que fazem também a parte do Clube do Ernest, beleza? Bom, deixa eu te falar o seguinte, foi confirmado hoje o zagueiro, né, Bom, vamos começar pelo zagueiro confirmado, que é o Gabriel Mercado, né? A gente tinha dito no conteúdo pela parte da manhã que 2 anúncios deveriam acontecer, do Fabinho Soldado e também do Gabriel Mercado, e eles ocorreram mesmo, né? O Fabinho Soldado e o Gabriel Mercado vão ter contratos até dezembro de 2026. É claro que o executivo, muito por conta da possibilidade de troca de gestão, né? É o último ano da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Ainda não se sabe, né, se vai ter oposição no poder ano que vem, se daqui a pouco, a partir da temporada, surja um nome aí que possa vir a fazer frente a possivelmente Roberto Melo, de repente aí um Alexandre Chaves Barcelos. A gente está vendo aí o Leonardo Aquino também aparecendo como uma terceira via. Enfim, tem muito para acontecer nessa questão eleitoral, mas claro que o Fabinho assina por 1 ano para justamente não causar nenhum atrito aí em relação aí o que está fazendo aí de repente no futebol, né? O que pensa do futebol aí o próximo presidente do Internacional ou o líder do conselho de gestão. Mas assim, eu quero falar com vocês principalmente sobre o Pezzolano. Algumas imagens, tu vai botar algumas imagens aqui na tela, inclusive, do Pezzolano assistindo ao treinamento hoje pela parte ali manhã, finalzinho da manhã ali, em que os jogadores da base estavam terminando os seus trabalhos e suas atividades, porque agora na semana que vem, no dia 11, já tem estreia, né, do Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo. E essa gurizada estava sendo, observada pelo Pezzolano. O que me disseram também é que teve uma conversa bem interessante entre o uruguaio e o Pablo Fernandes, para falar sobre modelo de jogo, para falar sobre possibilidades de jovens que estejam despontando, para entender também um pouquinho, né, se é só os jogadores que vieram da Morada dos Quero-Queros, né, do CT lá da base, para compor, ou vai ter como utilizar um ou outro, né? Se fala muito no João Bezerra, se fala muito no Pedro Cauã, no próprio Iago Noal. Então, Pezzolano queria entender um pouquinho do que pensa o Pablo Fernandes, que é o auxiliar técnico da comissão permanente, e o que ele recomendaria, né, para treinar depois com os profissionais. É claro que também o campo vai falar, não adianta ser leão de treino e na hora do campo, né, a coisa não funcionar. O contato com os jogadores foi, obviamente, né, normal, tranquilo, em que o Pezzolano falou sobre a expectativa da temporada, muito trabalho, ele é um cara que cobra, ele
pediu, né, para que todos se dispam de vaidades, principalmente, né, e que a gente pense, né, ou que o vestiário pense exclusivamente no Internacional. A direção do Inter tem alguns movimentos de mercado que estão acontecendo, a gente já falou alguns, eu vou te trazer dois aqui nesse conteúdo aqui. Um deles é um pré-contrato com o Vitinho. E aí aqui a gente tem que entender o seguinte, pela normativa da FIFA, o Inter tem até o meio do ano o vínculo com o Vitinho. O contrato do Vitinho com o Dinamo de Kiev acaba no meio do ano. Nesse sentido, ele já poderia assinar um pré-contrato, muito semelhante ao que fez o Vitão na época do Shakhtar, tá? E aí, como já tem algum zum de que o Santos estava vindo para conversar ou querendo conversar com o staff do atleta, o Bahia também se interessou em conversar, através do Grupo City, obviamente. O Inter começa já a chamar o Vitinho, chamar o staff do cara para dizer, a gente te quer aqui e a gente está disposto, né, a fazer um pré-contrato contigo agora pela questão da preferência até que a gente tem, né? Porque tu tá aqui na normativa da FIFA, a gente sabe também que tu vai ter mais sondagens se chegar mais perto do meio do ano, então vamos conversar. E volto a dizer, muito semelhante ao que o Inter fez com o Vitão. Comprou uma parte do Vitão, inclusive, né, dos direitos econômicos, deu uma luva pro zagueiro e o zagueiro sai agora, né, só sendo bom para ele, sendo bom para o próprio clube, como ele mesmo sempre disse. Então a expectativa é que os próximos dias, aí, quem sabe semanas, o Internacional anuncia o Vitinho aí de forma antecipada, no sentido do pré-contrato, até para ninguém ficar mais de olho em cima ou botando pilha no cara, para o cara desfocar aqui do CT do Parque Gigante, beleza? E outro cara que eu quero falar é sobre o Alexis Sánchez, atacante chileno de 37 anos, que surgiu no noticiário do Internacional ao longo aí da semana. Já trouxe aqui que o Corinthians também, ele também foi oferecido para o Corinthians, e acho que deve ter outros clubes também aqui no Brasil, tá? Porque alguns setoristas do centro do país e tal vieram me perguntar, é quente mesmo que ofereceram o Alexis Sánchez para o Inter? E aí, conversando com eles, a partir da leitura, né, é que se vieram perguntar, é porque também do lado de lá, né, as coisas estão meio que tentando ser caminhadas ou encaminhadas com o empresário do jogador. O Ekren Konur, que é um especialista em transferências internacionais, e aqui só para a gente contextualizar, ele cravou o Borré, ele cravou o Ener Valencia, os dois jogadores do Internacional na época, né, em que estavam saindo lá da Alemanha e também da Turquia para o Beira-Rio. O Ekren Konur colocou essa postagem aqui, ó, que tu está vendo na tela, sobre a possibilidade do Alexis Sánchez no Beira-Rio. Que o Inter estaria conversando com os empresários, estaria disposto, inclusive, a dar 2 anos de vínculo para o Alexis Sánchez, e aqui me parece muito que é para poder botar a luva em 48 vezes e não 24, por exemplo, porque sempre que tu assina com um cara livre no mercado, tu vai pagar o salário dele e a luva. Como tu não tem de tirá-lo de nenhum clube, porque o Alexis Sánchez, pelo menos o que se fala, é que a partir do momento que ele conseguiu uma saída da Europa, ele está no Sevilha hoje, né, ele automaticamente rescindiria lá e ficaria como agente livre. Quando tu faz esse tipo de movimentação, tu dá uma luva pro cara. Ou tu dá a luva à vista, ou tu parcela essa luva, às vezes em cima do salário, em cima do mês. E aí, justamente, se ele ficar 1 ano só, é 24. O que pode ser organizado. Se ele ficar 2 anos, é 48. Então o Inter teria mais facilidades nesse sentido. O que se fala é que o salário entre 500 e 600 mil seria interessante para o lado do Internacional, mas ainda tem a luva, que daqui a pouco vai bater 200, 250, sei lá, não sei. Então teria que ver em cima do valor da luva. Isso não descobri ainda. Mas também o Ekren Konur, a partir da postagem que tu viu há pouco,
coloca que tem outras oportunidades para o Alexis Sanches. E não só do Corinthians e do centro do país, como eu falei, mas também no Chile. Porque daí, se ele voltar para o Chile, ele já começa a encaminhar a possibilidade de uma aposentadoria. Então é outro cara que a gente tem que ficar de olho aí, que vou te dizer, tá? Eu te confesso, joga muito mesmo. Mas faz tempo, né? Que não tem uma temporada estável, né? Basta ver que na última temporada agora jogou só 14 jogos. Na anterior, contando seleção chilena, botou 20. Então, me preocupa um pouco. Mas, se o Pesolano der o ok, né? Se o Pesolano der o aval, me parece muito claro, né? Que é por conta de confiança, né? Do que acredita que o experiente atacante aí chileno pode vir a contribuir com o vestiário. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece de deixar o like, não te esquece de compartilhar o conteúdo e, se tu quiser, te inscreve também no canal, porque a gente já tá quase com 77,5, hein? Já passamos dos 77,200 e só vai, a nossa meta de 2026 é a plaquinha de 100 mil. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau.